Como é morrer? Há algo que toda pessoa viva vai experimentar: a morte. É um fenômeno familiar, mas ainda sabemos pouco sobre ela. A sensação da morte é um conceito que tem intrigado a humanidade desde o início, e a ciência moderna continua buscando descobrir do que se trata. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é a morte. A morte é o fim de todas as funções vitais dentro do corpo humano, incluindo a atividade cerebral, os batimentos cardíacos e a respiração. Cada pessoa experimenta a morte de maneira diferente, mas sabemos que, uma vez morto, sua vida neste corpo chega ao fim permanentemente. No entanto, talvez você já tenha ouvido falar sobre pessoas que morreram e voltaram à vida, descrevendo visões de uma luz no fim do túnel ou flutuando acima de seus corpos, observando os médicos trabalharem freneticamente para mantê-los vivos. Os seres humanos são fascinados, e ao mesmo tempo, aterrorizados pelo conceito de morte. Grande parte desse fascínio vem do fato de que a maioria de nós não consegue compreender completamente sua totalidade. O medo do desconhecido surge porque não sabemos quão desagradável ou dolorosa será a experiência. Com o auxílio da ciência moderna, estamos continuamente desenvolvendo uma compreensão mais profunda de como pode ser a sensação de morrer. Existem muitas maneiras pelas quais as pessoas podem morrer, cada uma com suas próprias causas. Alguns podem ter a infelicidade de serem afetados por doenças como câncer, diabetes ou acidentes não intencionais. Embora essas causas sejam diferentes, todas têm algo em comum: o coração para de bater. O coração humano é essencial para a manutenção da vida e é a chave para explicar por que a doença cardíaca é a causa mais comum de morte em todo o mundo, correspondendo a cerca de 30% dos óbitos relacionados a doenças. A doença cardíaca abrange diversas condições que afetam o coração, como um ataque cardíaco ou derrame. O coração é um músculo do tamanho do punho que bombeia sangue pelo corpo para mantê-lo vivo. No entanto, se houver um acúmulo de placa que cause o estreitamento ou o bloqueio dos vasos sanguíneos, o sangue não pode ser bombeado adequadamente, resultando em um ataque cardíaco. Embora um ataque cardíaco possa parecer causar a morte, os sinais de alerta comuns costumam aparecer alguns dias ou semanas antes. Ele pode desencadear anomalias elétricas no coração, levando a uma parada cardíaca súbita. Sem uma RCP imediata, a pessoa pode falecer em questão de minutos. Além da forma mais convencional de morrer, cercado por entes queridos, existem maneiras mais angustiantes e dolorosas de partir, como queimar vivo ou afogamento. Imagine-se no meio de um incêndio violento. A dor inicial que se sente é intensa, à medida que o fogo queima lentamente os nervos, músculos e funções cerebrais, enfraquecendo-os progressivamente. Isso continua piorando até você perder a consciência devido à falta de oxigênio que seu corpo está recebendo. Nesse ponto, você está inconsciente, à beira da morte ou já morto. A dor por si só causaria uma perda de consciência quase instantânea, mesmo que parecesse que você estava queimando. Por outro lado, aqueles que sobreviveram a afogamentos descreveram a sensação de inalar água como uma queimação no peito. É um instinto humano não respirar debaixo d'água, mas quando se afoga, o estresse, o pânico e o desconforto surgem devido à falta de oxigênio. A sensação de pânico ao ficar sem ar é exaustiva e rapidamente esgota sua energia. A água então inunda os pulmões, interrompendo completamente a transferência de oxigênio para o sangue. Essa é uma maneira rara e indesejável de morrer. Em casos de morte súbita, a adrenalina desempenha um papel importante nas sensações físicas experimentadas pela pessoa. Em termos simples, mortes mais rápidas costumam ser menos dolorosas. No entanto, quando a causa da morte é mais gradual, ocorre um processo chamado de morrer ativo, que pode levar algumas horas ou dias. Nesse processo, os sentidos começam a desaparecer em uma determinada ordem. A fome e a sede são os primeiros sentidos a se dissiparem. Com o tempo, você perde a capacidade de falar, seguida pela capacidade de ver, ouvir e tocar. Normalmente, esses são os últimos sentidos a desaparecerem.
Pesquisadores científicos têm evidências de que algumas pessoas podem ser capazes de ouvir mesmo em um estado sem resposta, como o coma ou no estágio final da vida. Dados mostram que, nas últimas horas antes da morte, as células cerebrais moribundas podem responder ao som, mesmo em um estado inconsciente. Isso significa que o cérebro ainda está ativo quando você está morto, mas isso pode durar apenas alguns segundos. A experiência de quase morte geralmente é registrada como o momento em que o coração para de bater, o que implica que o restante do corpo não receberá mais suprimento sanguíneo para sustentar as células dos órgãos, incluindo o cérebro. No entanto, vários estudos mostraram que o cérebro ainda funciona mesmo após a morte do coração. Isso significa que, quando você morre, essencialmente fica preso dentro de seu próprio corpo, com as células cerebrais ainda ativas. Embora isso possa durar apenas alguns segundos, é estranho pensar que o corpo pode morrer, mas o cérebro não. Quando o coração para de bater, ocorre uma falta de fluxo sanguíneo para o cérebro, o que provoca sensações de formigamento, tontura e extremo calor ou frio. A visão começa a falhar e a consciência do mundo ao seu redor diminui. Após algum tempo, você entrará em um estado inconsciente e acabará morrendo. 1 em cada 5 indivíduos cujo coração para de bater será revivido. Essas situações são frequentemente referidas como experiências de quase morte. Uma experiência de quase morte é um incidente incomum que ocorre no limiar da morte e que a pessoa relata após se recuperar. Essas experiências geralmente envolvem visões de túneis que levam a uma luz brilhante, encontros espirituais com entes queridos e outras experiências de natureza mística. Do ponto de vista científico, nenhuma dessas experiências pode ser comprovada, pois são experiências pessoais subjetivas. Em 1981, Scott Drummond, de 28 anos, estava em uma viagem de esqui em Utah com seus amigos. Enquanto esperava na fila para subir, uma esquiadora colidiu com ele, sem que ele percebesse. Ele continuou esquiando pelo resto do dia sem pensar muito sobre isso. Quando estava retornando para casa, ele tirou a luva e percebeu que seu polegar havia sido arrancado completamente da articulação. Ele sabia que precisaria de cuidados médicos e foi levado ao hospital mais próximo, onde seria submetido a uma cirurgia de rotina na mão. Enquanto estava deitado na sala de cirurgia, Scott estava plenamente consciente do que acontecia ao seu redor. Ele ouviu uma enfermeira expressando preocupação, pois era a primeira vez que ela auxiliava em uma cirurgia. Durante a operação, algo deu errado e, em seguida, Scott percebeu que havia morrido. Ele descreveu uma experiência tranquila em que caminhava pacificamente por um campo de grama alta, em direção a uma grande nuvem branca. Ao se aproximar da nuvem, ele foi repentinamente envolvido por um vídeo que mostrava sua vida, desde o dia em que nasceu até o momento de sua morte. Nesse momento, ele acordou e descobriu que havia sido clinicamente morto por 20 minutos e depois voltou à vida. Scott percebeu que seu medo da morte desapareceu após essa experiência. As experiências de quase morte são o que mais se aproxima de entendermos como é realmente morrer. Ainda estamos em busca de respostas sobre quando e como isso acontece. Seja por meio de pesquisa científica ou ao ouvirmos relatos de pessoas como Scott, que compartilham suas experiências pessoais com a morte como ela se parece. A morte é um processo físico que se desenrola ao longo de um período de tempo imprevisível. Quando morremos, nos tornamos progressivamente mais fracos e sonolentos, perdendo o apetite. A falta de ingestão de alimentos e líquidos faz com que a sensação de sede e fome desapareça. À medida que os rins, o coração e os órgãos principais começam a falhar, o cérebro desliga. No entanto, o que realmente acontece quando o cérebro se desliga ainda é uma incógnita. Quando estamos vivos, as células cerebrais estão constantemente carregadas eletricamente. No entanto, quando morremos, essas células cerebrais se desvanecem devido à falta de oxigênio. Sem oxigênio, não há energia. E sem energia, nosso corpo entra em óbito. No momento da morte, ocorre uma explosão de energia liberada pelas células, que dura entre 30 a 180 segundos.
O cérebro envia um sinal para o coração, causando batimentos cardíacos irregulares, e eventualmente, danos ao órgão. Mesmo que seja possível ser revivido após a morte, o coração não funcionaria normalmente, e todo o corpo se desligaria. É importante lembrar que todos morrem de maneira diferente, e é quase impossível descrever como é a morte para cada indivíduo. No entanto, sabemos que, por mais dolorosa que seja fisicamente, a experiência varia. Existem mortes em que a dor é inevitável, enquanto em outras, um paciente idoso pode simplesmente se apagar, mesmo que com menos sofrimento. Ter uma doença associada à morte não significa necessariamente uma morte dolorosa. A maioria das pessoas que morre de doenças graves precisa de medicação, não para prevenir a morte, mas para aliviar os sintomas e proporcionar uma passagem tranquila e confortável. Quando se fica muito fraco para tossir ou engolir, pode ocorrer um ruído característico na garganta, conhecido como chocalho da morte. Esse ruído pode parecer perturbador, mas não causa desconforto ao paciente. É da natureza humana questionar o desconhecido e buscar desvendar os mistérios da vida. A curiosidade e o desejo de exploração e descoberta são características que todos temos, e nos levam a desvendar enigmas como a morte. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ser informado quando postarmos novos vídeos. Sinta-se à vontade para conferir outros conteúdos em nosso canal. Obrigado por assistir. Até a próxima!